E eu acho que eu vou dar isso também. É. Aí, pois é, aí eu passei a ver esse exercício. É lógico que lá tem umas coisas que vocês não viram ainda, certo? Então, qual é o meu plano aqui? Meu plano é assim, ó. Eu vou continuar, terminar a explicação de reguladores, né? Só falta só um restinho. E vou iniciar essa matéria aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Vou iniciar essa matéria aqui. Cadê? Essa não. Essa aqui é o exercício, né? Que eu vou passar por eles. Não se preocupe não, certo? Assim que terminar essa aula que eu vou falar agora, aí a gente vai para cima deles. E eu vou acrescentar aqui nessa lista de exercícios o 555, que é a próxima matéria, né? Eu vou acrescentar aqui. Pronto, aí essa daí é a matéria para a nossa prova. Aí a gente já pode fazer uma prova. Aí eu tô com uma sugestão para vocês. Eu vou resolver as questões, vou. Certo? Vou resolver. Aí eu tenho uma sugestão para vocês, o seguinte. Da gente, hoje, aí sim, antes, aí era isso aí, né? Só que antes, o que é que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou concluir essa parte, né? Que falta um restinho. Aí depois do que eu concluir, eu não vou para o exercício. Eu vou para cá, ó. Falar sobre o 555. Falar sobre o 555, tá certo? Aí depois que eu falar sobre o 555, né? Hoje eu termino a matéria dele, que ele é curtinho. E os circuitos básicos dele, ó. Deixa eu ver se eu botei aqui. Cadê? Aqui, ó. Pronto, eu mesmo desenho aqui. Eu apagar isso aqui tudinho, eu vou, porque eu vou fazer com vocês, lógico, né? Aí eu boto os dois circuitos aqui clássicos, que é o monestável e o astável. Pronto. Aí conclui essa parte, certo? Aí, depois disso, aí eu iria voltar para o exercício. Aí, vamos resolver o exercício e eu vou acrescentar aqui questões do 555. Pronto. Aí, o que é que eu faço? Vou passar uma prova para vocês. Aí, essa prova, eu estou pensando em passar para vocês assim. Amanhã, digamos que amanhã eu conclua essa parte, viu? Concluir, né? O 555. Aí, quando for amanhã, eu passo a prova de vocês, para vocês, eu inicio a prova, né? Amanhã ou sábado de manhã, sabe? Eu posto. Aí, e vou deixar em aberto para vocês resolverem. É tipo é uma prova trabalho, né? Como se fosse. Mas é lá no para você abrir lá, como você quer a primeira prova, abrir, preencher e enviar, né? Aí eu estava pensando em postar, ou não sei nem na sexta, no sábado mesmo, quando para você entregar na próxima semana, certo? Na próxima aula, até a próxima aula. Até a próxima aula não, até sexta-feira, que é a aula da gente, né? Pronto, entendeu? Aí fecharia logo essa etapa. Aí a gente vai continuando, está quase terminando, né? E já vai entrar em tiristores, entrando em tiristores, aí tem uma prova finalzinha aí, a gente conversa. Como é que vai ser? Pode ser do mesmo estilo, tá certo? Não, 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 PDF não, seria a mesma coisa. É a mesma coisa da prova. Eu abro lá o formulário, só que em vez de botar assim 2 horas, eu boto começando num sábado, por exemplo, até e finaliza sexta-feira, no horário da aula. Aí você pode enviar, né? A gente faz tipo um trabalho, né? Aí vai ter as instruções lá, é como se fosse uma prova mesmo, só que agora com mais tempo, né? Que eu vou botar mais questões, tá certo? Agora é assim, se você assistir, entender o que eu vou resolver aqui, dos exercícios, então eu não posso inventar, né? Criar coisa que não existe. Né? Então você seguindo aqui, você consegue resolver, tá certo? Eu vou pensar direitinho. A ideia primeira é essa, tá bom? A ideia primeira é, mas vamos começar logo, né? Mas se já houver discordância, a gente pode pensar em outra coisa. Então, ó, veja só.
Tinha a única coisa que tem é essa tossezinha, viu? Você não perdoando aí. Ver se eu tô com uma água aqui, molhando a garganta todo tempo, para ver se não tem nada, isso é tipo uma coceira. Sim, ó, nós vimos na aula passada, começando a para dar uma paradinha aqui, 1, 2, 3, 4, pronto. Mas começando da aula passada, nós falamos sobre as famílias com positivas e negativas com a saída fixa. E são esses aqui que eu já disse, né? Que é o 78XX, o LM340X, o 79XX, o LM320, né? Que são negativos. Eu disse para vocês até, né? Até como exemplo, estou dando uma revisãozinha, viu? Aí a tensão de saída, se for 7810, do 10 volts, se for 7815, 15 volts, e assim por diante, tá bom? É assim a família 79. Se for 7910, então menos 15 volts. E eu avisei ainda que para que ele te entregue uma tensão negativa, há necessidade de você aplicar uma tensão negativa de entrada. Ele não cria assim, recebe positivo e entrega uma tensão negativa. Ele não faz isso, ele não faz inversão. Na verdade, o que ele faz, ele não troca de polaridade, melhor dizendo, né? Na verdade, o que ele faz é receber negativa, uma tensão não regulada, e entregar na saída uma tensão negativa regulada. Mas, professor, não podia usar o regulador positivo? Poderia não, porque ele não aceita. Se você colocar tensão negativa na entrada dele, você pode danificar o regulador. Uma das coisas que faz ele queimar facilmente é a inversão de alimentação, viu? No regulador. Esses reguladorzinhos, eles são resistentes, altamente resistentes eles são. Então, mas para isso eles queimam fácil, né? Por isso que eu brinco assim, os alunos queimam, é porque de vez em quando eles trocam a pinagem, aí queima isso aí mais facilmente, né? Porque ele, se tu ligar direitinho, tu der até um curto-circuito na saída, ele não se danifica. A tendência dele por proteção térmica, desligar, tá certo? E temos a família variável, né? A família variável também tem a parte positiva e a parte negativa. É lógico que eu citei apenas alguns, tem mais, mas aqui são os mais comuns, né? O LM317, que é um dos mais comuns que tem, o mais utilizado da variável é esse aqui. Então, o que é que ele te dá na saída? Ele te dá de 1,25 volts a 37. Agora, como é que é isso, né? Não é que ele vai te dar uma tensão, tu alimenta com qualquer tensão e ele vai te dar essa tensão variando de 1,25 a 37. É o que ele pode fazer. Por exemplo, se você alimentar o CI com 10 volts, você pode ajustar de tal forma que pode variar a tensão de saída de 1,25 até 8, por volta de 8. Porque ele obedece àquela especificação que diz que a tensão de entrada tem que ser maior do que a saída, você está entendendo? Então, se você alimentou com 10, tu ainda pode conseguir regular até 8 aproximadamente, né? Tem fabricante que diz até a diferença até 1,5, né? Mas a maioria 2 volts, um pouco mais. Vamos admitir 2 volts, né? Então você precisa ter uma tensão de entrada maior, pelo menos 2 volts. Então, professor, então se eu alimentar com 10, eu posso criar o circuito de tal forma que ele pode variar de 1,25 a 8, porque se eu quiser até 10, não vai garantir a regulação, porque não existe mais diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída, né? Entre a tensão de entrada e saída. Tá certo? Tem que ser maior a tensão de entrada, pelo menos 2 volts. Aí, professor, com esse regulador, eu posso ter uma tensão fixa? Pode. Eu lembro que uma vez, faz tempo, né? Tinha uma funcionária que tinha um radinho de pilha. Na época do radinho de pilha, não é nem celular. Mas é verdade, viu, que eu tô contando. A funcionária lá de casa, sabe, a mamãe, né? Aí ela reclamava muito que ela gastava pilha, que ela ficava com o radinho para cima e para baixo pendurado e gastava pilha, sabe? Aí o que é que eu fiz? Eu peguei, fiz um reguladorzinho de tensão usando o LM317, 3 volts, que eram 2 pilhas, né? 3 volts. Eu botei. Engraçado, ele era variável, mas eu ajustei para 3, porque o regulador fixo, ele começa de 70. O fixo, né? Positivo, ele começa com 5 volts, sabe? O primeiro valor
é de 5 volts, 78,05. Aí 78,05, 78,06, 78,08 e assim por diante, até 24 volts. Aí eu queria 3 volts. Aí foi o que eu fiz. Peguei o LM317, né? Alimentei com a tensão de 5 volts mais ou menos. E ajustei para que ele desse 3 volts fixo. Porque não precisa ficar variando, né? O radinho dela só é de 3 volts. Aí o circuito ficou bem miudinho. Sério mesmo, bem miudinho mesmo. Que nem os capacitores de entrada eu coloquei, sabe? Aí ficou bem miudinho o circuito e pronto. Aí ela isolei bastante, né? Porque tinha um transformador. E o transformadorzinho ficou muito pequenininho, porque eu usei um transformador de 200, menos de 200 miliamperes. Bem miudinho que eu peguei o transformadorzinho, porque a corrente era abaixo do radinho. Aí botei lá e ficou assim, bem... Assim, um circuitinho bem assim na caixinha. Aí ela ligava na tomada, né? Aí ligado no rádio dela, passava o dia todo entruando na cozinha no rádio dela. E não gastava uma pilha, né? E botei no botãozinho ainda no rádio. Aliás, não foi nem um botão, foi toda vez que ela conectasse o regulador, aí ele desconectava a pilha, entendeu? Não precisava tirar a pilha, desconectava. Eu coloquei um diodo no caminho. Aí, quando desconectava, quando tirava a alimentação, aí entrava a pilha, tá entendendo? Ficou legal, assim. Eu fiz até por experiência, né? Estudante na época, cheio de gás, né? Ficou legal. Então, é uma aplicação real, simples e real. Outra vez que eu fiz foi utilizar esse regulador, que na época era mais difícil, eu precisava ligar um equipamento no meu carro, que era de 5 volts. Eu só tinha 12 volts no carro. Aí, o que é que eu fiz? Peguei a saída já regulada, né? Da bateria de 12 volts, regulada. Botei o regulador 7805, né? E eu obtive uma tensão de 5 volts para alimentar, não sei o que é que eu queria colocar, e liguei lá no meu carro, tá? Entenderam? Então é assim, aí você vai criando suas soluções. Hoje em dia está mais fácil, né? Porque hoje em dia se utiliza tensões diferentes, porque no carro, por conta até dos equipamentos eletrônicos que são conectados, né? As USBs, né? E tudo mais, eles precisam dessa tensão. Mas antigamente, a saída do carro, 12 volts e acabou-se. Né? Se quisesse alguma coisa, tudo teria que ser de 12 volts. Viu? Pois é, eu acho que era um sonzinho que eu tinha, que era de 5 volts, eu queria ligar no carro. E nem se falar nesse negócio de USB, né? Ok. Então, um exemplo aí que eu citei real para vocês. Aí, vocês entenderam, né? Então, quando eu quero tensões variáveis, não quer dizer que vai ficar variando. Eu vario se quiser. É a possibilidade que eu tenho. Agora, professor, mas se eu quiser variar até 37 volts, pode, que é o máximo dele. Porque você pode alimentar até 40 volts, o LM317. Então, você pode alimentar com 40 volts, aí sim, você pode regular até 37, tranquilo. Mas se você não alimentar com a tensão, o máximo de tensão que você pode regular é a tensão de entrada menos 2 volts. Né? Se você botou 20 volts, no máximo você pode regular até 18. Ok? Regular e variar, né? Pronto. Tá aqui. É isso que eu estou falando, né? Que a tensão de entrada, diferente da tensão de saída, tem que ser 2 volts. Vamos continuar aqui, que eu já falei, né? Aí nós ficamos bem por aqui. Aí eu mostrei isso daqui para vocês, que você pode pegar um regulador fixo, ó. Sem o diodo, ele fica com 5 volts de saída, mas com o diodo, eu fiz até o cálculozinho aqui, eu acho que eu enviei isso aqui para vocês. Se vocês quiserem, eu posso enviar essa transparência riscada, do jeito que está aqui para vocês. Eu não apago e boto assim. Aí, 5 mais 0,7 volts, ó. Aí, por quê? Por causa do diodo, né? Que aqui tem uma fonte de corrente interna que força a passagem da corrente, sabe? Aí, quando passa a corrente, polariza o diodo, dá uma queda de 0,7. Essa queda de 0,7 se soma com 5 volts, que é do regulador, que é na saída dos terminais do regulador. Aí não é mais 5 a saída, agora é 5 mais 0,7, entendeu? Você pode botar essa ideia para vários diodos, se quiser, né? Ou então colocar uma resistência e calcular essa queda de tensão. Dependendo do valor da resistência, tu pode ter uma tensão somada para dar aqui, o que tu deseja. No caso aqui, no exemplo, eu coloquei o quê? Desculpe. Eu coloquei aqui um K, né, para dar uma queda de tensão,
5 volts. Aí 5 mais 5, 10. Aí eu vou ter na saída 10 volts, tá certo? E depois, também o fabricante, ele sugere essa configuração aqui de baixo, ó. Configuração aqui de baixo, que é onde coloca quem? Coloca uma resistência, né? Que pode ser variável ou fixa, depende do que você deseja. E você pode ter na saída uma tensão calculada da seguinte forma: a tensão de saída é igual à tensão do regulador, que no caso aqui seria 5 volts, mais a tensão do... Não, mais a tensão do... Essa tensão R2 aqui, né? Que é o potenciômetro. Aí você pega aqui a I quiescente mais a tensão do regulador dividido pela resistência R1, que é essa daqui, R1. Esse R1 aqui, o fabricante sugere aí um valor por volta de 100 ohms, 120, 200, vai até 330, entendeu? Mas aí você tem que chutar isso aqui, porque na verdade é mais para polarização, né? Aí você lendo o application dele, ele sempre está botando aí um resistor aqui de 200 a 240 ohms, sempre. Né? Pronto, vamos lá. Aqui eu continuei o cálculo, só para melhorar o cálculo, entendeu? Tudo bem. Aqui também eu já falei, aí fiquei aqui, ó. Pronto. Bem, pessoal, esse circuito aí começa verdadeiramente agora. Mais coisas, né? Esse aqui é uma fonte de corrente. O que é uma fonte de corrente, né? É uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente é que ela vai te oferecer uma corrente de saída, assim, independente da carga, né? A fonte de tensão não é assim, né? Ela te oferece uma tensão de saída, independente das características da carga, né? Assim, mesmo que a corrente varie na carga ou a tensão de entrada da fonte varie, a tensão de saída é para se manter a mesma. Assim é a fonte de corrente, né? Por exemplo, aqui tá até, eu vou até corrigir depois isso, porque a gente não costuma deixar a fonte corrente flutuando assim, como está aqui em aberto, né? Eu vou até colocar logo aqui uma carguinha, tem que ter uma corrente fluindo, né? Então, assim, para que serve essa fonte de corrente? Isso aqui serve para carregar a bateria, né? Então, você pode pegar aqui, por exemplo, construir esse circuitinho para alimentar baterias que você tem aí recarregáveis. Esse é um circuito simples, mas é bom, o circuito não é ruim. Como é que você calcula? Você pega, faz o seguinte, ó, IS, que é a corrente de saída, né, que você, por exemplo, se você olhar lá uma bateria recarregável, tá aqui, pegar aqui uma bateriazinha recarregável, né? Aí ela diz assim, ó, corrente de carga. Aí ela, vamos dizer, 100 miliamperes. Então, o que é que ela está dizendo aí? Que você deve carregar a bateria com 100 miliamperes, né? No máximo. Aí tem fabricante que diz assim, eu diminui um pouquinho aqui, subiu muito. Tem fabricante que diz assim, carga lenta, sei lá, 50 miliamperes, carga rápida, 100 miliamperes, vamos dando um exemplo aqui, né? Tá entendendo? Quanto mais lenta a carga, né, para a bateria, menos ela sofre. Você não pode simplesmente carregar uma corrente muito elevada, porque a bateria pode diminuir a vida útil. Por exemplo, você tem uma bateria de carro, por exemplo, tem o pessoal daquelas borracharias que pega uma bateria e alimenta a bateria do carro, né, direto, sem limite de corrente, sem nada. Bota uma lâmpada em série, né, e bota um diodão, aí alimenta lá aí a bateria às vezes está muito descarregada, a corrente é muito alta, pode estourar, né? Pode queimar tudo. Mas carrega. Se não danificar a bateria naquele momento, ela carrega. O problema é que esses aquecimentos exagerados podem danificar a bateria, os elementos da bateria, né? Então, a bateria hoje está evoluindo muito. Eu dizia para os meus alunos, em 1991,
não, 1992, por volta disso, eu disse para os meus alunos que o mundo ia sofrer uma revolução, né? Uma revolução que ele iria sofrer era com a parte de iluminação, sabe? Uma parte de iluminação. Eu disse para ele que a iluminação iria ser a LED, né? Aí, professor, mas a gente já tem LED. Só que o LED na época a gente só usava para sinalizar. O que é sinalizar? É você ligar o equipamento e acender o LEDzinho, que até hoje é utilizado para isso, né? Muito, muito ainda. E nós só tínhamos basicamente 3 LEDs, nós só tínhamos cores de LED. O amarelo, o verde e o vermelho, só existiam essas 3 cores. Aí eu participei de um seminário internacional, né? E eu vi as pesquisas que estavam sendo realizadas, tudinho, né? Tudo era assim, promissora, mas ainda estava em estudo. Então, eu vislumbrei, rapaz, porque era a saída mesmo, viu? Ia ser uma transformação radical. Aí eu disse até para o pessoal, não, pessoal, daqui a alguns anos, né, vai ter uma revolução em questão de iluminação, vocês vão ver. Aí eu até disse assim, até a luz da rua vai ser a LED. Vocês podem escrever isso aí. Aí não tinha não, viu? Não existia não. Foi uma previsão, né? Mas previsão baseada no que a gente estava vendo de pesquisa. Foi dito e feito, né? Hoje o LED, ele revolucionou tanto que surpreendeu muita gente, né? Até a mim mesmo. Mas eu já tinha essa ideia, porque o LED, a vantagem era muito grande, né? A durabilidade do LED em si mesmo, ele consegue mais de 20 anos. Professor, foi a lâmpada LED que eu comprei lá de casa, diz, com 6 meses queimou. Mas a questão não é... desculpei. A questão não é o LED em si. A questão é o encapsulamento. A questão é o tipo de circuito eletrônico para controlá-lo, né? Aí é isso aí que normalmente queima, não o LED em si mesmo. Né? Se você não alimenta corretamente, você danifica o LED, porque saiu das características dele e tudo mais. Mas ele tem uma durabilidade fora do comum. Aí é tanto que hoje, né? A lanterna, carro, tudo é LED, praticamente. Uma evolução muito grande. Então, e há uns 5 anos, não, acho que mais, quase 10 anos, né? Eu disse para os meus alunos que o mundo vai sofrer uma revolução, sabe? A revolução novamente. Eu citei primeiro essa do LED e disse a questão que eu vou falar agora. Que é a questão, eu disse para os meus alunos o seguinte: vai chegar uma época que você vai comprar um equipamento. Isso aí, ó, não tinha ainda, né? Há uns 10 anos. Assim, não era assim. Vai chegar uma época que você vai comprar um equipamento com bateria e o equipamento acaba a vida útil dele e ele não se descarrega a bateria dele. E a bateria dele ainda está funcionando, entendeu? Está carregando. Então, essa aí vai ser uma revolução muito grande. Só que é o seguinte, passaram-se os anos e assim, a tentativa de evolução das baterias é muito grande devido aos celulares, né? Porque assim, o que é que provoca uma evolução muito grande? É quando o benefício é bom e financeiro. O financeiro é bom. É o caso do celular. Todo mundo usando celular, então ele evolui, entendeu? Porque vale a pena você estudar em cima. Ele evolui. Então, o que se busca no celular, por exemplo, são as baterias serem mais duráveis, né? Pois é. Pois agora, eles ganharam uma ajuda na pesquisa, que é devido aos carros elétricos. O grande gargalo do carro elétrico é o tamanho das baterias, é a vida útil da bateria e tempo de carga, tempo de carga, descarga, tudo isso é muito importante para que o veículo tenha mais sucesso do que já está sendo previsto, né? Então, o estudo, o mundo inteiro está concentrando estudo em cima da evolução das baterias. Então, vai se configurar o que eu disse há 10 anos, mais ou menos, que vai ter uma revolução. É justamente isso que eu estou dizendo. A bateria está evoluindo tanto que você vai ter baterias duráveis, né? Assim, eu vou chutar uma previsão assim, né? Você vai ter bateria na sua casa, você vai comprar,
para botar, por exemplo, para alimentar o seu sistema. Porque é o seguinte, você pode ter um sistema solar e, não conectado a uma bateria, sabe? Diretamente na rede, entendeu? Diretamente para a sua rede. Quando tiver sol, ele alimenta, entendeu? Substitui a da rede da rua. Mas quando anoitece, ele para, né? Pronto, não armazena o que se ele produziu em excesso, às vezes tu pode vender, se tu não vender, tu perde, né? Assim, pronto, acabou. Mas o ideal seria o quê? O que é que vem na cabeça da gente? Armazenar, né? Ora, se eu estou produzindo energia, estou usando energia para uma lâmpada, mas eu estou produzindo para 2 lâmpadas, então eu poderia guardar essa que eu não estou usando num armazenador de energia, que é uma bateria, certo? Só que a bateria, o que é que acontece? Os sistemas que utilizam baterias, né, assim, solares ou eólicos, né, que utilizam bateria, tem um grande problema. A bateria, além de ser cara, a vida útil dela é muito baixa. Então o sistema fica muito caro, tá entendendo? Aí não compensa para muitas aplicações fazer isso. Então você apenas tem um sistema funcionando enquanto existe o vento, ou então existe o sol, ou então se você produzir a mais, você perde, não tem onde armazenar. Só que isso está mudando. A evolução de baterias está muito grande. Então eu acho, né, uma previsão, que vai chegar o momento que você vai comprar uma bateria que vale a pena você ter dentro de casa para alimentar diversos equipamentos, né? Você liga no sistemazinho novo, e nós vamos a Eletrotec aprender, né? Fazer, né? Você, por exemplo, cria uma redezinha fornecida pela bateria, podendo passar pelo inversor ou não, né? Para dar atenção alternada, mas essa energia é captada de algum sistema de gerador, como eólico, solar, né? Que são os mais comuns. Aí esse gargalo da bateria vai diminuir bastante, pode escrever, vai diminuir bastante. Então, eu acho que vai ficar viável você adquirir uma bateria e você ter uma autonomia de energia maior. Eu falei isso aqui, pessoal, porque isso aqui também faz parte, não é a aula diretamente, mas faz parte da nossa formação. Pode escrever isso daí. A evolução da bateria vai sofrer um boom muito grande e nós vamos já ter equipamentos que eu acho que vocês ainda pegam, né? Eu acho que eu ainda pego, né? Equipamentos que você compra e a vida útil dele é menor do que a duração da carga da bateria. Vamos lá, então. Mas aí vai ser uma revolução, lógico. Todo sistema embarcado seu, você não se preocupar com carga de bateria, uma ideia é o relógio, né? O relógio ele consome tão pouca energia que você nem sabe que ele está lá com ele tem uma bateriazinha. Às vezes o relógio se acaba e a bateria do relógio está lá, em pezinho, né? Não é não? Porque o consumo dele é muito baixo, né? Ele é muito eficiente nesse ponto. Pois é, vamos lá. Então, voltando aqui à historinha. Porque antigamente, como é que o relógio carregava? Existia relógio, os mais antigos, que eu tive esse também. Que você ia no botãozinho e você rodava, trac, 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 aí carregava. Pronto. Todo dia você tinha que fazer isso, porque senão amanhecia o bichinho desligado, né? Sem rodar os ponteiros. Aí depois inventaram a carga automática do relógio. Eu até já abri vários, né? Embaixo do relógio tinha uma meia-lua metálica que quando você ia andando, se movimentando, essa meia-lua ia balançando. Ela ia balançando e carregando. Então, ela ia fazendo a função do teu dedo, rodar, trac, 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 né? Então, era automática, eram os relógios automáticos. Mas era assim, se você, por acaso, deixasse o relógio num canto, não movimentasse, ele, com o tempo, ele ia descarregar e desligar, né? Então, mas você, andando com ele no braço, ele nunca descarregava. Você nem sabia que ele estava carregando ali por conta própria. Aí depois vieram os relógios digitalzinhos, né? Com a bateria, com quarto, sei lá, a bateriazinha recarregável. Pronto. Aí você era automático por bateria. Dificilmente você passa 1, 2 anos, 3 anos para trocar a bateria do relógio, né? Aí pronto. É assim. E a evolução é essa. Pode esperar aí, viu? Voltando aqui à nossa historinha. E foi aí o momento futuro. Sim, aí, pessoal, aí você tem aqui um carregador, né? Ou você pode carregar a sua bateriazinha. Tu vai ter uma corrente fixa aqui, independente da impedância da bateria, se ela está
menor ou maior, né? Ele vai manter essa corrente aqui, ó, fixa, né? Porque você está aproveitando que a fonte corrente do próprio regulador, calculando essa corrente e alimentando o circuito, né? Então, o que é isso aqui? Então, você vai ter aqui, por exemplo, essa tensão VR1. Qual que é essa tensão VR1? É a tensão em cima desse resistor aqui, ó, VR1. Essa tensão aqui em cima desse resistor é a própria tensão do regulador. Dá para perceber, ó? É a própria tensão do regulador, dividido pela resistência R1 mais a corrente que é acende. Pronto, essa é a tensão de saída. Mas é lógico, né? Porque se você observar, IS é igual a IQ, né? IQ mais IR1. Pronto. Aí, isso daqui, a lei de Ohm é VR1 sobre R1. Por isso que deu essa relaçãozinha aí. Aí, como é que você faz? Bem, vamos supor que você quer carregar 100 miliamperes. Quer uma corrente aqui, 100 miliamperes. Então, você pega e coloca aqui IS igual a 100 miliamperes e calcula quem? Calcula a resistência para dar essa corrente, entendeu? Essa corrente aquiescente aqui, o fabricante te dá, né? É o fabricante. E o resistor R1 tu vai calcular. E a tensão VR1 é a tensão do regulador que tu está utilizando. Tá certo? Pronto, aí você calcula aí. Essa parte aqui, inicial aqui, né? Ela é a retificação em filtro, né? Tá certo? Só para alimentar o regulador. Entenderam aí? Aí você pode ter uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente, isto é, aí pode carregar. Porque você não pode, professor, e por que é que eu tenho que fazer isso? Porque é o seguinte, ó, porque aí você controla essa corrente. Ela vai ser, você pode botar aqui uma resistência, variar aqui a resistência, que a corrente vai ser a mesma, né? Pode botar aí. Inclusive, o problema da carga de bateria é você manter essa corrente num valor fixo, né? Num valor dentro dos parâmetros que o fabricante sugere, tá certo? Porque se vamos supor que essa bateria esteja muito descarregada, você conecta diretamente uma fonte sem limitação de corrente, o que vai acontecer é que ela vai dar uma corrente alta, né? Porque ela pode se considerar como fosse um curto. Aí depois é que vai recebendo carga e vai diminuindo. Mas será que nesse momento todo mundo danifica a bateria? Tá entendendo? É por isso. Vamos lá. Aqui era bom para quem tem curiosidade estudar, né? Assim, ler um pouquinho sobre fonte de corrente carregando baterias, né? A leiturazinha é bom. Aqui foi só para mostrar a aplicação do 78XX, que poderia ser o LM também, o LM317, depende do que você deseja. Eu acho que tem até, eu não sei se tem aqui, não sei se eu baixei. Cadê? LM 317, fonte de corrente, só para ver, né? Eu acho que tem um fabricante de um application, aqui, ó. Queria pegar de um fabricante, né? Aqui está aqui a ideia do circuito em si, né? Deixa eu aumentar aqui. Também precisa ficar tão pequenininho desse jeito, né? Aqui, né? Ó. Onde você... Aqui a corrente de ajuste, no caso aqui, porque é o regulador, o LM317, mas é a corrente, aquela correntezinha, né? E você pode ajustar aqui, calcular essa resistência para a corrente que você deseja, né? A corrente de saída, que é a IOUT aqui que ele botou, né? Ó. Aí você pode... Lógico, né? Que aqui diz assim, de 10 mil a 1,5. Quer dizer, isso é porque o regulador só suporta no máximo 1,5, né? Então não pode pedir calcular para uma corrente maior do que essa, danifica o CI, né? E menor do que 10 mil, sabe por quê? Porque o regulador tem que ter uma corrente mínima, porque senão ele não consegue regular, tá certo? Ele não consegue se polarizar. Aí você tem que ter pelo menos o mínimo aqui. Por isso que diz assim, você pode escolher qualquer valor para essa corrente dessa faixa.
produzir, né? Aqui, por exemplo, ó, nesse circuito aqui, ele colocou um LED aqui, né? Faltou o símbolozinho aqui, mas é um LED de potência, 320 miliamperes, tá certo? Agora, qual é a vantagem de ter esse circuito para o LED? É porque, como tu não varia a corrente, a luminosidade dele também não varia, e a vida útil dele dura mais, né? É maior. Então, o útil dele é maior, tá certo? Então, é legal, né? Então, é uma aplicação do regulador. Aqui, por exemplo, ó, você pode ter um regulador variável, né? Variando aqui a resistência, estou colocando um potenciômetro, né? São exemplos aqui da internet, mas que é interessante também. Que mais? Deixa eu ver aqui. Eu queria pegar de um fabricante. Bem aqui. Aqui tem até. Eu não vi essa experiência aqui do colega aqui, desse rapaz, nem sei quem é, né? Estou vendo aqui porque eu vi aqui como é que ele está dizendo, ó, fonte corrente constante com o LM317. Tem que fazer essa experiênciazinha aqui. Vamos ver se, só para ver se tem fundamento. Aí é bom que mostre, se ele estiver fazendo correto, vai mostrar o que eu quero. Que é, vamos ver aqui, peraí, só um minutinho. Aumentar a velocidade aqui, só para ver. É bem rapidinho. Ó, cada painel, 600 miliamperes, né? Tá. É aqui, isso aqui a gente viu, né? Vamos só adiantar um pouquinho. Ó, então, ele não passa disso aí porque é o regulador, né? Entrou o regulador. Pronto. Né? Assim, só para mostrar para vocês, e aí o circuito dele não está errado, né? Está correto, é bom a gente sempre estar observando isso. Eu ia botar no fabricante, mas aí ele explicou assim, mostrou uma aplicação, né? Não deixa de ser interessante, porque. Cadê onde é que eu estava? Piriri pororó. Então, essa aplicação dele aqui foi que ele fez esse mesmo circuito, né? E alimentou um conjunto de LEDs. E aí ele calculou lá e queria 690 miliamperes e pronto. Não passa disso mesmo, não. Né? É interessante. Vamos lá, então. O 78 eu já falei, né? Negativo. E agora vamos para o regular LN317, ó. Então, o LN317, deixa eu pegar aqui um circuito melhor, se eu tenho aqui ele aqui. Tem não, né? Tá aqui. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse daqui.
Vou adaptar ele aqui. É melhorzinho. Tem não. Vou botar para cá. Vou explicar ele aqui, tá certo? Aí o LM317 é importante, né? Porque eu copio também na provazinha da gente. Vou colocar, apagar isso aqui. Vou colocar aqui. Ah, pena que ela não veio como um vísio. Figura do vísio, ó. Vou fazer uma adaptaçãozinha aqui. Pronto. Eu só quero só ele comum, tá certo? Por isso que eu apaguei o resto aqui. Vou riscar aqui, ó. Vou riscar aqui. Fechei aqui o circuito, tá bom? Ó. Pronto, o circuito é esse, né? Aí, senhores, o que é que acontece? Na verdade, isso aí é uma fonte completinha, né? Você tem aqui uma alimentação, aí tem um fusível, uma chave, aí você tem aqui o transformador, a retificação, o filtro e uma sinalização, né? Aqui você, quando liga o circuito, você está sinalizando que o circuito está energizado. Aqui tu tem um capacitor de entrada e de saída do regulador, que ele sugere, né? Em torno de 100 nanoamperes, ou 100 nanofarads. E a configuração clássica dele, que é essa daqui, ó. É uma resistência aqui R e outra resistência aqui embaixo, que pode ser variável ou não, tá certo? Pode ser variável ou não. Então, aqui vou uma ideia melhor aqui. Eu vou eliminar essa outra parte que não me interessa, para me concentrar só no que eu quero. Então, deixa eu ver aqui. Voltar aqui o que era, eu tive uma ideia melhor. Se eu tivesse pego o meu desenhozinho que eu tenho aqui, é que eu estou querendo procurar, preguiça. Então, você tem aqui o que é? Ah, mas é muito barulho, viu? É um cachorro, é helicóptero, Então, o que é que você tem aqui? Você tem aqui uma tensão de entrada, né? Tem aqui a tensão de entrada. Aí, você tem aqui uma tensão que a gente chama de VR, vou chamar isso aqui. Vou chamar isso aqui desse jeito, ó. R1 e aqui R2, tá certo? Pronto, R1 e R2. Então, que é o que a maioria, se você for abrir um livro, pegar um datasheet, ele vai fazer desse jeito. Aqui é porque fazia parte do circuito maior, né? Então, você vê o seguinte, aqui você tem VR1 e aqui você tem VR2, tá certo? E daqui para cá você tem quem? VS, né? Que é a tensão de saída. Aqui você vai ter uma corrente circulando, que é a chamada corrente IA. Essa corrente IA aqui, pessoal, é a chamada corrente de ajuste. Lá no regulador fixo, o regulador 78xx, 79xx, é chamado corrente quiescente. Mas essa aqui é a corrente de ajuste. O fabricante chama dessa forma, a literatura chama dessa forma. É tanto que vem aqui um AD, né? Ajuste, né? Tá certo? Ou então IA, simplesmente. Essa corrente, ela é bem baixinha. Para o regulador 78xx... Desculpe, eu nem li aqui, tem uma pergunta aqui do Anderson. Professor, Thiago saiu da aula, certo?
Eu quase não consigo entender os primeiros 30 minutos. Aqui estava com problema do áudio muito baixo. É o meu áudio está baixo, tá, pessoal? Vixe, deixa eu aumentar aqui. Ai, tá abaixo, pessoal. Você não fala. Aí, melhorou ou piorou? Se ficar muito alto também, você pode dizer. Tá bom assim? Se você tá bom assim, pô, eu vou continuar dessa forma. Tá bom. Aí vocês têm que falar, né? Quando houver algum problema. Ah, tá certo. Mas vamos lá. Então, meus amigos, você tem aqui, ó, VS, aprende isso aqui, né? Que, inclusive, isso aqui até, tu acredita que eu cobrei isso aqui uma parte de uma questão para professor do Instituto Federal do Ceará? Tinha, né? Eu dei os dados para saber se ele entendia, né? Ó, e perguntei para a Tec em Eletrotec, que teve um concurso há um tempo, não está com muito tempo não, para ser servidor federal do Instituto Federal do Ceará. Aí eram 3 vagas para a Eletrotec. Aí eu fiz 3 cargos, né, melhor dizendo. E eu fiz a prova dos 3 cargos. E eu botei uma questão assim, com isso aqui, né? Dei uns valores e pedi perguntei qual era a atenção de saída. Então, o que é que acontece? Basta você usar a lei de Kirchhoff de homem aqui para resolver esse problema, né? Aí eu vou desenvolver aqui, mas basta a gente pegar o que é o final. É só para você ter a ideia de como é que é feito. Então seria VR1 mais VR2, né? Tá certo? A soma das duas, se você pegar essa malha aqui, né? E agora, vai ser o mesmo desenvolvimento que eu já fiz na aula passada. Aí ficou como? Quem é VR1? Eu vou deixar aí, vou até substituir logo que VR1 é igual a tensão do regulador. Vocês dá para ver, ó, bem aqui, daqui para cá, é a tensão do regulador, ó, que está nos terminais de saída do regulador, tá vendo? Vocês também enxergar. Então, a tensão do regulador, mais, vou voltar, continuar, mais VR2. Mas quem é VR2 pela lei de Ohm? É R2 vezes o I2, né? Quem é esse 2 aqui, ó? O I2 é o que passa aqui, eu vou colocar de verde. Aqui é o I2 que passa aqui, e aqui em cima é o I1, tá certo? Observe que I2 é a soma de, ó, onde I2 é igual a IA mais I1, certo? E bem aqui eu estava dizendo assim, corrente de ajuste, esqueci de dizer uma coisinha. Então, a corrente de ajuste aqui, para esse regulador, ele é em torno de 50 microamperes a 100 microamperes. Muito baixa. Vocês vão ver que no final nós podemos desprezar que o cálculo vai dar correto. Enquanto que no regulador 78XX, 79XX, esse valor é 5 miliamperes, né? Muito mais alto, né? Muito mais alto. Chega a ser quantas vezes mais? Se fosse 100 micro, para chegar em 1 milho, eu teria que multiplicar por 10, né? Então, 10 vezes, mas aí vai até 5, né? Multiplica 10, 50 vezes a diferença aí, pelo menos. Então, você observa o seguinte, aí, sim, voltando, né? Vou aumentar, acho que se eu aumentar esse pincelzinho um pouquinho mais grosso, acho que melhora, vai enxergar. Aí, ó, pronto, aí eu vou substituir aqui, VS vai ser igual a quem? Tensão do regulador, mais R2, aí eu vou substituir aqui, vou botar aqui I1 mais IA. Pronto. Agora eu vou colocar o I1, né, em função de quem? VR1, porque eu sei que o VR1 é a tensão do regulador, né? Eu sei que I1 é igual a quem? Lei de Ohm. E pronto. VR1 sobre. Não é não? Aí, mas eu sei também que esse VR1 aqui, ele é igual à tensão do regulador. Ó. Pronto. Então já vou ver se você não se perde.
Então, vamos lá. VS vai ser igual a quem? Tensão do regulador mais R2. Aí, eu vou botar aqui. V1 é tensão do regulador dividido por R1. Mais IA. Pronto, todo mundo entendeu até aí, né? Agora eu vou isolar aqui a tensão do regulador. Aí eu vou botar VS vai ser igual a quem? Tensão do regulador. Aí, ó, tirando ele aqui, fica 1. Multiplicando esse com esse, vai ficar assim. Mais, vai ficar R2 sobre R1, né? Pronto. Mais R2. Eu adiantei só um pouquinho, né? Pulei aqui, mas eu acho que você entende, né? Pronto, ficou desse jeito a relação. Né, ó? Que aqui eu multipliquei, ó. R2 vezes a tensão do regulador dividido por R1 mais R2 vezes IA. Aí depois tirei o regulador, tirei desses dois termos a tensão regulador, que é comum, né? Ó, aí ficou assim, 1 mais isso aqui. Pronto. A fórmula é essa. Até você pegar o datasheet do fabricante, ele vai te dizer que a fórmula do cálculo da tensão de saída é desse jeito aqui. Só que, por vezes, o próprio fabricante lá mesmo, ele sugere o seguinte, que isso aqui, como é próximo de zero, eu posso admitir só essa relação aqui, ó, para calcular, e o erro é desprezível. O erro é desprezível, não é quase não. Tá certo? Mas se você quiser ser mais fiel, você usa a relação toda. Então, para mim aqui, o que importa é essa daqui que eu acabei de marcar, essa de dentro aqui, tá bom? Aí, veja só, essa tensão de saída, ela tem, ó, o que é que você conhece, né? O que é que a tensão do regulador é 25 volts. Professor, como é que você sabe disso, hein? Porque eu não falei, né? Eu não sei se eu falei. Essa tensão do regulador do LM317 é 1,25. Tem fabricante que bota 1,2, 1,25, né? Você pode botar 1,2, que até fica mais seguro mesmo. Mas a tensão aqui desse regulador, o fabricante pega e ele diz que é 1,25, a menor dele. Então, você trabalha sempre vai ser 1,25 aqui, né? Professor, mas ele não varia de 1,25 até 37? Mas é na saída dele aqui. Essa tensão aqui continua sempre a mesma. 1,25, é a tensão mínima do regulador. Entendeu? Aí você vai fazer aqui. Você ainda assim, mesmo sabendo quem é a tensão do regulador, ainda tem uma incógnita aqui a mais, que é esse R1 aqui. Certo? E o R2, né? Mas o R2 é o que você deseja calcular. O R1, o fabricante, ele sugere, né? Normalmente, no datasheet, ele está dando 240 ohms, sabe? Mas ele diz que pode, não tem, é empírico, tem hora que ele, dependendo da aplicação, que ele usa 120, 220, né? Então, nós vamos usar aqui, nos nossos cálculos, 220 ohms. Tem um fabricante, assim, ele diz a faixa, ele diz assim, ó, adote esse resistor R1 no valor entre 100 a 330. Mas, teoricamente, tu poderia usar qualquer valor, sabe? Ele serve para polarizar mesmo. Mas a questão que ele quer, que ele não quer colocar muito baixo aqui, para que não circule uma corrente elevada aqui, né? Para quê? Tá certo? Porque essa corrente vai se somar com essa daqui, né? Que essa aqui é o IA. O IA é muito desprezível, mas aí tu pode exigir uma corrente elevada sem necessidade. Também tu não pode colocar muito alto, senão ele não vai perder a função de polarização aqui. É isso que esse fabricante diz, tá certo? Mas nesse nível da gente, a gente pode admitir dessa forma. Professor, eu não encontrei um resistor de 220, eu encontrei um de 120. Pode. Professor, eu não encontrei um resistor de 220, coloquei um de 270. Posso colocar? Pode, sim. Não tem problema. É uma faixa que você coloca. Aí, sim, professor, mas e aí, depois daí, o que é que eu faço? Então, como é que você vai calcular? No final, essa tua relação, tu pode dizer que ela vai ficar assim. VS. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho, tá muito, né? Vai estar assim, ó. VS vai ser igual a quem? Aí tu pode botar assim, ó, 1,25, já tá logo o valor, né? 1 mais R2 sobre 220. Se tu for usar o 220, acabou-se. Só isso daí tu já calcula a tua tensão de saída, tá certo? Professor, mas se eu quisesse variar, como é que eu faço?
Bem, você deve fazer o seguinte. Quando esse resistor aqui for zero, a tua tensão de saída é a mínima dela. Quanto é a mínima dela aqui? Desculpa aí, né? Porque quando eu pego a canetinha, não aparece. Vou pegar o mouse. Ó, quando esse R2 aqui for zero, ó, quando tu zerar, qual é a tensão de saída? Qual é? Se tu observar a tensão de saída, é só o VR1, que o VR1 é a tensão do regulador. E a tensão do regulador do LM317 é 1,25. Então, a tua menor tensão de saída é 1,25, é o que tu consegue ter de menor. Quando tu for acrescentando resistência aqui, vai dando queda de tensão, né? Porque está passando corrente por ele, essa queda de tensão se soma com 1,25 e vai chegando ao valor que tu deseja. Dependendo do valor desse R2 aqui, vai chegar o valor que tu quer, 10 volts, 15 volts, 30 volts, depende, né? Tá certo? Então, vamos olhar a relação. Se o R2 for igual a zero, ó, vai dar só 1,25 volts, é a menor tensão dele aqui. E se essa resistência for aumentando, né? Esse resultado aqui, que é a tensão de saída, vai aumentando, tá certo? Muito bem? Então é só isso. Para esse regulador é só isso daí. Não tem nada demais. O que me interessa é essa relação final aqui. Aí, ó, por que você. Professor, mas eu queria só tirar uma dúvida. Esse R2 bem aqui, né? Por que ele é considerado? Ó, quer ver, ó? Esse aqui, né? Que eu considerei próximo de zero, esse RA e A. Porque ele vai ser R2 vezes, sei lá, vamos botar o maior corrente aqui. Pronto, vai ser desse jeito aí, ó. Esse valorzinho aqui, quer que manter esse valor aqui? Aqui eu podia até ajeitar logo para 10 a menos 4, né? Ó, 10 a menos 4. Então você vai pegar o resistor aqui. Vamos supor que esse resistor aí R2 seja. Esse resistor R2 seja 100 ohms, né? Aí, ó, 100 ohms, que é 10 a 2, né? Vamos botar assim, 10 a 2 vezes 10 a menos 4. Vai dar o que aqui? 10 a menos 2. Então, quanto é a tensão aqui? 0,01. Ó, volt. Tá vendo? Então, é o que tu tá perdendo de aproximação aí, vamos supor, né? Então, a variação é muito baixa. Isso é porque eu estou usando a maior corrente, viu? Né? 100 microamperes. Então, você pode desprezar, considerando como se fosse essa corrente fosse igual a zero, e usar só essa relação de dentro aqui. Fica a seu critério aí. Você pode até, quando a gente está lá na prática, eu peço sempre os alunos calcular os dois, né? Que é para você verificar a diferença de um para o outro. Pronto, vamos continuar. Alguma dúvida? Vamos continuar. O que é que faltava mais? Aqui eu já falei, né? Isso aqui era. Esse aqui é do livro do Bolestad, é o mesmo desenho, né? Aí, pronto. Vamos entender esse circuitinho aqui, ó. Pessoal, ó, o que é que o fabricante aqui, ele pegou de um fabricante, a resistência R1 que ele está usando, ó, é 240 ohms, tá vendo? Vamos pegar aqui, só por curiosidade, porque a gente está aqui o curso é técnico, né? A gente precisa amadurecer. Então, vamos aqui, LM 317. Vamos pegar aqui o datasheet. Vamos pegar, ver se a gente consegue pegar um datasheet mais completo. E tem a application, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui um do... Eu não sei se esse tem. Essa semicondutor sempre é muito boa. Vamos ver se ela, nesse caso aqui, nesse datasheet, ela se interessa em mostrar mais coisas, né? Cadê? Tá aqui. Abrindo. Então tá aí o LM317, né? Tem uns encapsulamentos aqui. Esse encapsulamento aqui que é o TO220, ó. Aí olha a pinagem dele aqui, como é, né? Você tem que observar. Ó, o pino 1 é o ajuste, né? O pino 1 é o ajuste. O pino 2 é a saída. E o pino 3 é a entrada, tá vendo? É diferente. Pena que ninguém pode riscar, né? Desses bichos aqui.
Ó, e o exemplo que ele pega bem aqui, ó, 240, você está vendo aí, ó? 240. O R1, né, ó? E aqui ele simboliza aqui o potenciômetro. E o resistor de entrada, o capacitor de entrada para essa ON, semicondutor, 0,1 microfarad, e o capacitor de saída, 1 microfarad, né? Tem fabricante que bota igual, 0,1, nós vimos, não foi? Vamos ler aqui. Ó, o que é que ele diz aqui, ó? Capacitor de entrada requerido se o regulador é localizado numa apreciável distância da fonte, do filtro da fonte de alimentação, né? Ó, Power Supply Filter, né? O C0, ele não é necessário para estabilização. Ele é colocado, né? Assim, ele é utilizado para o quê? Para resposta transiente. Já tem um fabricante que diz assim, ele não precisa ser colocado para estabilização, mas ele ajuda na estabilização, mas a função dele é o quê? Resposta transiente. Tem um fabricante que bota desse jeito aqui. Aqui tem um tradutor, mas só para você, vamos ver aqui se traduz. Traduz não. Porque é um documento fechado, né? Deve ser. Era para traduzir. Mas tudo bem. Deu para entender, né? Então, a tensão de saída é 1,25, 1 mais R2 sobre R1, mais A de ajuste, que eu botei só IA, né? Vezes R2. Vocês estão vendo aí? Que não tem nada demais. Ó, a corrente de ajuste é controlada e ela está na faixa de quanto aqui, ó? De 100 microamperes, tá entendendo? Então, você pode até desprezar, né? Você pode até desprezar. O que mais? Deixa eu ver aqui. Vamos lá para se tem falando sobre. Aqui eu acho o circuito interno. O circuito interno aqui, ó, muito. Vocês estão vendo aí? Ele é diversos transistores, né? Fazendo regulação, fazendo comparação, fazendo amplificação de erro. Até me dá uma tensão de saída excelente, ó. Que a saída dele é isso aqui, ó. Daqui para cá, né? Aqui é a entrada, passa pelo esses transistores, né, na configuração Darlington, e me dá uma tensão de saída bem aqui. Ainda tem os elementos de estabilização, que são o diodo Zen, de referência. Legal, né? Tem outro, olha, temos 3 Zeners aí nesse circuito. Vamos lá, vou ver se passa aqui alguma coisa. Era uma aplicação, só um minutinho. Aqui, pessoal, deixa eu ver se já fala alguma coisa. Ó, bem aqui ele coloca esse diodo, né? Tá vendo esse diodozinho aí? Às vezes você encontra esse diodozinho aqui, né? Para que serve esse diodo? Aí, ó, o D1, que é esse diodozinho aqui com asterisco, ele serve para descarregar esse capacitor que está bem aqui. Se, né, se você curto-circuitar, né, se a saída for curto-circuitada, tu tá entendendo? Então é uma forma, porque assim, ó, sem ele, esse capacitor permanece carregado, né? Assim, né? Ó. Então, se você pega e descarrega assim, o ideal é que você descarregasse esse capacitor. Então, é uma forma de você descarregar esse capacitor, é você fechando aqui o curto-circuito na saída, ele descarrega rapidamente. O curto-circuito, então, desligando aqui a saída, né? Zerando. Então, há uma descarga do capacitor por esse caminho aqui. Tá certo? Né? Deixa eu ver o que mais. Ver se ele bota uma aplicação. Aqui, ó, essa aplicação aqui, vamos ver se ele fala desses capacitores, desses diodos aqui. Diodo de proteção. Diminuir um pouquinho, tá grande. Aqui não, tudo bem. Deixa eu olhar aqui de onde é que ele está interferindo. A figura, A figura 18 mostra o LM17 com diodo de proteção. Mas essa figura aqui ele botou como 20, né? Ó, ele errou até no texto dele, né? Isso não é bom, não. Pode, ó. A figura 18 mostra o LM317 com
com os diodos recomendados para a proteção de saída, da tensão de saída, né? Em excesso de 25 volts ou valor de alta capacitância de saída, se você tiver, para descarregar os capacitores, né? Aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele fala do D2, ó, o D2, que é esse, aí o D2 é esse aqui, ó. Vamos ler aqui, vamos ler, né? Ó, o diodo D1, tá vendo aqui, ó? Eu não consigo marcar, tá aqui, pronto. Eu estou aqui nessa faixa, viu? Aí, ó, o diodo D1, ele providencia a descarga do C0, que esse maior... Não, professor. Ah, Não, providencia não, prevene, prevenir. Não, não é que... Não, mas a função dele, a palavra que eu realmente falei aqui, né? Tá, porque eu peguei diretamente aqui, como se fosse traduzindo direto, né? Realmente, eu me confundi. Na verdade, ele tem que descarregar esse capacitor por aqui, ó. Porque é assim, esse capacitor de saída, se ele permanecer carregado, se você desliga a entrada, aí o que é que acontece? Essa tensão de entrada aqui, ela cai, ela fica menor do que a saída. Então, você vai aplicar uma tensão maior na saída do que na entrada. Aí você danifica facilmente o regulador, tá certo? Que é a inversão de alimentação. Aí o que é que ele faz? Ele vai te dar, sentido que eu lendo aqui, botei como providencia, mas na verdade o que ele faz é assim mesmo. Ele providencia mesmo a descarga do capacitor C0, quando você fecha aqui a entrada, entendeu? Então, você não aplica essa tensão aqui, que é acumulada aqui em cima desse capacitor C0, em cima na saída, diretamente na saída do LN317. O que é que quer dizer isso aqui? É que essa tensão aqui nunca pode ser maior do que a da entrada, nunca, tá certo? Então, vamos supor que tu tivesse aqui, sei lá, tu tem 12 volts de saída do LN317, né? Tá com 12 volts. Aí, na hora que você desliga a entrada, desconecta, a tensão cai para zero, lógico que ela vai ficar menor do que a tensão do capacitor, que ela tem um retardo de descarga, né? Tá certo? Então, esse diodo aqui, ele providencia essa proteção. Então, você fecha o circuito e desfecha o circuito de descarga, porque não dá para arriscar, né? Eu não tenho como. Ele vem aqui assim, faz esse caminho aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, e imagine aqui como se fosse um curto-circuito, e descarrega o capacitor, bypassando aqui o LN317, tá certo? Pronto. É isso que a função dele é essa. E desse daqui, a função dele, ó, o que é que ele vai fazer aqui? Ele pega a função dele é para descarregar esse capacitor aqui de ajuste que se coloca aqui. Bem, esse capacitorzinho aqui, né? Às vezes você vai encontrar o circuito sem esse capacitor de saída, sem esses diodos, né? Porque o comum de você encontrar o circuito é desse jeito aqui, ó, sem nada mesmo, né? Agora, quando você vai melhorando seu circuito, né? Vai querendo que a vida útil dele seja maior, né? Assim, que ele dure mais, aí você começa a colocar as proteções. Tanto que o fabricante, ele recomenda como proteção, mas não é obrigatório, tá certo? Inclusive esse capacitor e esse daqui também, ó. Tem circuito que você nem coloca o capacitor de entrada, nem coloca esse capacitor, nem os diodos. Agora o R1, o R2, aí você tem a obrigação de colocar, porque faz parte do funcionamento dele, né? Então, pronto. Então, dessa forma aqui, quando você encontra, nem sempre você vai encontrar, né? Então, quando você encontra dessa forma, o circuito está mais completo, mais protegido, por conta desses capacitores. Aí, se esses capacitores você não está utilizando, não há necessidade de você utilizar esses diodos. Agora, eu já vi aplicações que, mesmo sem um capacitor de saída, né, mesmo sem esse capacitor aqui, coloca-se ainda o diodo D1. Tá? Por quê? Porque aí pode ser característica da carga. A carga em si, ela pode acumular energia quando ela está conectada, né? Manter uma tensão fixa durante um certo tempo, e ele, por conta da carga, botar o diodo, você está entendendo? E às vezes esse capacitor nem está presente fisicamente, né? Mais ou menos assim. Vamos ver aqui. Espera aí, só um minutinho. Uma tradução bem, porque o colega. Obrigado aí, Anderson, viu? Porque às vezes eu vou lendo aqui, mas vou dizendo o que é que ele faz, aí ficou parecendo que eu estou traduzindo direto, né? Tem palavras mesmo que eu não lembro, não. De nada. E vamos nos ajudando, né? É bom assim, porque aí você me ajuda, eu lhe ajudo, porque senão, para não falar besteira também.
Deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui é assim, né? Pronto, ó. Diodos de proteção recomendados para tensões de saída acima de 25 volts, ou valores altos de capacitância, né? O D1 evita que eu seja descarregado através do CI, né? Justamente, né? Foi o que você disse. Como eu disse assim, providencia, né? Aí ficou eu entendi a sua colocação e ajudou bastante. Ó, é aqui que eu mexo, né? Que é para só fazer isso aqui. Então, ó, o diodo D1, ele evita que aquele capacitor de saída, que é o C0, né? Vocês lembram dele, né? Ele descarrega através do CI. Então, ele vai fazer um bypass, né? Ó, durante um curto de entrada. O curto de entrada que se diz é o desligamento, ou mesmo, sei lá, zerou, a tensão de entrada ficou mais baixa, tá entendendo? Aí, o que é que ele faz? Ele providencia, né, assim, a descarga do capacitor, é um caminho para descarregar. Aí o D2 protege contra a descarga do capacitor, aquele capacitorzinho de ajuste, né? Através do CI. Também, esse capacitor aqui, ele tenta descarregar através do CI, porque ele tem energia acumulada e ele vai descarregar pelo caminho que ele achar que tem potencial menor, né? Aí você pega, coloca o D2, que é para também permitir a descarga do D2, né? Ou do D2, ó, do CADJ, que ele botou ADJ aqui. Tá certo? Então, pronto. Resumindo aqui, a combinação dos dois diodos, vamos ver ali aqui, ó. Cadê, ó? A combinação dos dois diodos, né, através cadê? Evita, né, a descarga através do CI. Pronto. Então, nós estamos no caminho certo, né? É legal. Aí, ó, piriri, pororó, cadê? Voltando aqui. Então, aí pergunta, para que você vê esses dois diodos? Para descarga, né? Ou, para proteção. Proteção de quem? Do CI. Contra o quê? Contra uma alimentação, vamos dizer assim, na verdade, a tensão de saída, ela não pode ser maior do que a tensão de entrada, né? Se você pegar o CI, como acontece lá no laboratório às vezes, o aluno, ou então até mesmo o professor se engana, e ele vai lá e ele vai ligar, né? Vai alimentar o LN317. Sem querer, ele faz a inversão. Em vez de usar a entrada, ele usa a saída, aí alimenta. Então, ele aplica uma tensão maior do que a da entrada. Faz, ó, danifica na hora o bicho, né? Queima bem facilzinho. Aí é tanto que o aluno diz assim, professor, o meu CI queimou. O senhor acabou de dizer para mim que esse CI, ele é quase indestrutível. Aí, assim, aí eu até brinquei. Mas para aluno não é não. Aí ele diz, não, estou brincando, é porque tu inverteu. Inverteu rapidamente ele queima, rapidamente, né? Pronto. É tanto que lá no laboratório, esse LN317 é o pior de todos, né? Para queimar. Lá no laboratório, você pode pegar 20 LN317, 10 estão queimados. É desse jeito. Eu não jogo fora, que eu quero que o aluno perceba, né? Consiga encontrar e substituir. É o que acontece na realidade, né? Eu vi aqui, ainda não chegou o que eu queria. Não é isso, não é isso. Ele não mostrou aqui, mas Deixa eu ver se fala um pouquinho aqui. Do R1, né? Eu queria que ele falasse do R1 aqui. Peraí. Recomendar para o regulador, para o ministro. É isso mesmo, né? Então não tem nada. Teoricamente, até sem ele, teoricamente, não, na prática também funciona, certo? Até sem esse resistor R1, você conseguiria regular, variar a tensão de saída. Mas não é o que o fabricante recomenda, né? Ele sempre recomenda que você coloque R1. Só que eu queria que ele me dissesse a faixa, sabe? Isso aqui não diz. Não estou conseguindo achar, mas mesmo. Tá aí, ó. Tá vendo que ele usa 240? Aí, ainda aqui na explicação dele, porque nós estamos no meio de uma aula, fica mais difícil a gente ficar buscando, né? A gente acaba se acostumando só a usar o que tem e pronto. Deixa eu pegar só mais uma aqui para a gente partir para outra. Da Texas, vamos ver o que é que a Texas diz.
LM317, só para ver se ele dá uma faixa. Ó, 240 também, né? Utiliza. É a mesma coisa. Ó, aqui, já nesse daqui, ele utiliza 120 ohms, você tá vendo? Nesse exemplo que ele botou aqui. Deixa eu ver se ele fala, dá uma faixa. Aqui ele mostra uma fonte de corrente, ó. Olha aqui, ó, né? Uma fonte de corrente, você pode utilizar. Mostra mais circuito aqui. Ó, aqui, ó, já uso o R1 com 1.200 ohms. Tá vendo como não tem assim um... É por isso que eu queria que dissesse uma faixa, é uma coisa empírica dele, sabe? RS, eu RS. Não. Aí aqui, ó, esse daqui, pessoal, da Texas, ele até dá características se você quer fazer um carregador de baterias, ó, daqui do jeito que está aqui, né? Aí ele propõe aqui o valor dessa resistência aqui, bem aqui, ó, vai o RS, viu? Então, legal, ó. O próprio fabricante dizendo, né? Circuito de carregador de bateria. Deixa eu ver aqui. Né, tem não. Mas é isso mesmo. Eu vai por enquanto usando assim. Eu chamava. Eu tinha um fabricante que me dizia justamente essa variação. Mas tudo bem. Todos botam assim e não falam, né? Vamos embora. Aí, não sei se eu botei aqui no meu texto, vamos ver aqui. Ao usar grandes capacitores de saída desses reguladores, um diodo de proteção conectado entre a entrada e a saída pode ser necessário se a entrada estiver em curto com terra, né? Sem o diodo de proteção, um curto de entrada leva a entrada rapidamente ao potencial do terra, enquanto que a tensão de saída permanece próximo do seu valor nominal por causa da carga armazenada no grande capacitor de saída. O capacitor irá descarregar através do diodo, né? E se a energia liberada pelo capacitor for grande o suficiente, esse diodo e o regulador serão destruídos. Também tem que, só aqui nesse caso, que o diodozinho aqui tem que ser calculado também, né? Você botando um diodo comum, sempre, na maioria das vezes dá certo, a não ser que seja uma coisa muito específica. Os diodo rápido desvia a maior parte. É só isso mesmo. Sim, é isso mesmo, não adianta detalhar mais. Então, uma forma aqui que a gente percebe que tem fabricante que mostra, depois eu mostro para você, mas esse circuito aqui, por exemplo, aqui eu tirei de um fabricante, e também tem no livro do Malvin, tem no livro acho que do Bolestad talvez tenha, tem isso aqui também. Então, que circuito é esse, né? Se você observar bem, a única coisa que aumentou foi esse diodozinho aqui, esse transistorzinho aqui de desvio. Então, o que é que a gente está fazendo com esse circuito? Desviando a corrente do regulador. Esse regulador, a corrente máxima dele, do regulador, né? Que é do regulador, é 1,5 ampere, por exemplo. Né? Vamos dar um exemplo aqui como se fosse esse TO220, e a corrente máxima de saída dele é 1,5 ampere. Mas vamos supor que eu quero alimentar uma carga onde ela vai solicitar 10 amperes. Aí eu utilizo esse transistor de desvio. Então, esse transistor aqui, ele é chamado transistor de desvio. Pronto. Né? Esse transistor de desvio aqui, esse rapazinho aqui de baixo, ó. O que é que ele vai fazer? Você vai acioná-lo para que a corrente que passa pelo CI não seja destrutiva. Então, você imagina aqui que essa corrente dele aqui seja seja suficiente para polarizar o regulador, né? E o resto que passa pelo transistor, que vai ser aí o burro de carga, né? Assim, vai ser quem vai carregar todo o peso da corrente aí, vamos supor, dessa forma. Então, olhando para esse circuitinho aqui, eu acho que dá para enxergar, aumentar um pouquinho. Aí você observa, eu tirei só essa partezinha aqui, daqui o regulador. Vou fazer assim, né?
Eu tirei só essa partezinha aqui, aí aqui eu tenho um regulador, LN317, né? E você observa o seguinte, as correntes circulantes. Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma corrente, essa corrente aqui, que passa através desse resistor. Aí tem, como aqui é um transistor PNP, né? É um transistor PNP. A corrente, ela tem, sentido convencional dela é assim. Ela desce para cá. Então, IB1 mais IRX é igual a corrente que vai atravessar o regulador, tá certo? Pronto. Bem aqui, eu não botei, mas aqui também passa uma correntezinha aqui. Quando esse rapazinho começar a trabalhar, eu vou ter uma corrente de emissor, aqui eu vou ter uma corrente de coletor, né? E vai descer por aqui, tá vendo? Essa corrente de coletor se soma com a corrente do regulador, né? Então, essa corrente de saída aqui, na verdade, ela é a corrente de coletor mais a corrente do regulador. Ela se soma bem aí, tá vendo? Então, aí às vezes você idealiza que no regulador quer que passe no máximo 0,5 amperes, que eu sei que não queima meu CI, né? Mas eu quero 10 amperes, como eu citei de exemplo, então aqui vai passar quanto? Deve passar quanto? 9,5 amperes na hora que eu estiver solicitando 10 amperes, né? Entendeu? Pronto. E aí tu especifica o transistor para suportar essa corrente, né? Pronto. A grande vantagem é essa. Como exemplo prático, eu fiz esse circuito do jeito que está aqui, para 60 amperes, né? E o CI só aguenta, só suporta quanto? 1,5 amperes, mas eu fiz, né? E foi testado e tudo mais. Realmente ele funciona, tá certo? Então vamos lá. Aí a relaçãozinha que nós temos é essa daqui, ó. Corrente, é porque eu peguei aqui, essa fórmula aqui eu peguei do fabricante, joguei para cá. Mas na verdade isso aqui é o IS, né? O IS aqui, ó. IS. IS é igual a quem? A corrente do regulador, né? Mais essa corrente aqui, ó. Aí que negócio é esse aí, né? O que é que você acha? De onde é que você está achando que é isso aqui? Esse R1 que eles chamam aqui, eu acho que é essa daqui, R1 aqui, esse RX aqui, ó. Tá vendo? É o R1 que eles chamam, só que chamam de R1. Então, se você observar aqui, essa corrente RX, essa corrente RX aqui, ela é igual a quem? Pela lei de Ohm, né? VRX sobre RX, né? Assim, né? Mas quem é VRX? É o próprio VBE. Então seria o que aqui? VBE dividido por RX, ó. Tá vendo? Essa é a corrente que passa aqui. A corrente da base do transistor aí, Q1, né? Tu pode dizer que é o quê? A corrente de base aí qual é? Seria a corrente de coletor, né? Dividido pelo ganho dele. Tá certo? Ó? Entendeu? Então, substituindo esses valores aqui, você vai encontrar essa relação. Professor, e essa tensão do regulador? A tensão do regulador, na verdade, ela é a soma. Eu não coloquei aqui, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu diminuir de novo, né? Está muito grande já. Foi só para explicar essa parte aí. Não tem não, mas vou fazer agora. Então, deixa eu pegar essa figura para cá. Mas está terminando a nossa aulinha, né? Mas não tem problema não. Eu vou só botar aqui. Não. Só mostrar aqui. Seria um slide aqui. Então, o que é que você tem que fazer aqui primeiro, né? Tem que começar bem devagarinho mesmo. Aí você vai ter que colocar aqui IR do regulador, vai ser igual a IB1 mais IRX. Pronto. Esse IR aqui, a observação também que assim, ó, o IR do regulador, normalmente você escolhe o valor, tá certo? Depois você escolhe o valor. Por quê? Então é um valor conhecido. Porque você é que vai dizer quanto é a corrente que vai circular no regulador.
Lógico que você não vai botar 1,5 amperes, né? Vai deixar o pobrezinho trabalhando no máximo aí? Não. Eu coloco sempre um valor bem abaixo, que é para que ele trabalhe, né? Que ele é a inteligência do circuito, e não se danifique, não corra o risco de se danificar. Para facilitar aqui, tu pode colocar aqui, sei lá, 0,7 amperes. Né? Eu chego a colocar 100 miliamperes, sabe? Na prática mesmo. 200 miliamperes, é isso que eu escolho. Tá vendo? Então, que o mínimo dele aí seria em torno de 10 miliamperes, aí eu coloco mais baixo. Mas eu vou colocar 0,7 amperes só para ver se facilita aqui o cálculo. Aí, ó, então, o que é que eu estou buscando? Né? Na verdade, eu estou aqui, ó, IRX, é VRX sobre RX. Então, eu descobri quem é esse RX, eu quero descobrir, na verdade, esse RX aqui, né? Esse RX. Então, eu vou fazer assim, deixa eu apagar aqui. Vou só iniciar aqui, aí amanhã eu continuo a partir daqui. Para não tomar mais o tempo de vocês, está acabando aqui. Então, fica assim, RX, vou deixar aqui, vai ser o VRX, que é o VBE, que tu conhece, que é 0,7, dividido por quem? Pelo RX. IRX, né? Pronto. É isso daqui. Agora, quem é IRX? Aí você pode tirar daqui, né? Você pode dizer que IRX é igual a quem? A corrente do regulador menos a corrente da base do transtor 1, né? Pronto. Não é assim? Pronto. Ora. Esse aqui tu conhece. Esse aqui tu pode calcular em função do transtor que tu colocou aí. Tá certo? Porque tu já poderia ter especificado o transtor, não tem problema. Às vezes, né, você pode admitir, já que é escolhido a do regulador, você pode admitir que essa corrente aqui, essa correntezinha aqui do de outra cor, essa aqui tu pode, assim, como se tu desprezasse, sabe? Eu achei isso, pegou, ó, como se tu desprezasse, né, aproximasse igual a zero aqui, e calculasse o teu resistor da seguinte forma, admitir, isso aqui é uma forma aproximada, eu vou ficar por aqui na forma aproximada, e amanhã a gente pode calcular ele mais completinho, né? Mas até eu recomendo, muitas vezes eu digo ao aluno que ele faça logo a aproximada, que como o valor do regulador é escolhido, né? O erro aí é a tua escolha, não tem problema nenhum. Aí o que você vai fazer aqui? Vai botar VBE dividido, se eu estou admitindo isso daqui, né? Eu vou botar bem aqui assim, ó. Vai ser igual a quem? Aí do regulador, que foi o que tu escolheu. Eu escolhi aqui como exemplo 0,7 amperes, tá vendo? Então eu vou calcular o resistor RX, vai ser 0,7 dividido por 0,7, vai dar 1 ohm, pronto. Aí eu coloquei aqui o resistor de 1 ohm, né? Aí eu coloco o resistorzinho aqui, opa, o resistorzinho de 1 ohm. Se eu colocar o resistor de 1 ohm aqui, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Quando estiver passando uma corrente de 0,7 amperes, eu vou ter 0,7 volts, vou acionar esse transistor de cima aqui, e vai começar o desvio de corrente. E quando é que isso acontece? Se eu desprezar esse B1, é quando a corrente do regulador chegar em torno de 0,7 amperes. Entendeu? Então, vamos supor que eu estou exigindo aqui na saída 10 amperes. Toda vida, isso aí, viu, pessoal? Admitindo que eu estou desprezando IB1. Ela existe, mas estou desprezando no meu cálculo aqui. Aí, o que acontece? Na hora que eu estiver pedindo aqui uma corrente maior do que 0,7, né? Que o regulador vai ficar oferecendo aqui a corrente passando por ele. Aí, quando você pedir em torno de 0,7, abaixo de 0,7, o transistor não entra, o transistor de cima. Fica só como se fosse um circuito comum mesmo. Só que quando essa corrente for aumentando e atingir 0,7 aqui em cima desse resistor RX, aí produz uma queda de tensão suficiente para polarizar quem? O transistor aqui Q1, e ele começa o desvio de corrente. Então, quanto mais tu exigir corrente, mais corrente vai ser desviada. E aqui permanece o que tu exigiu que fosse, que é em torno de 0,7. Tá vendo? Pronto, é desse jeito aí. Só que a gente sabe que o IB1 ele existe, né?
Aí ele influencia, está aqui ele aqui. Então, eu tenho amanhã eu vou dar uma calculada com vocês, admitindo que ele existe direitinho, para chegar nessa relação que o fabricante botou bem aqui, ó. Isso aqui essa relação é do fabricante, né? Eu peguei do jeito que estava aqui, não sei porque, eu acho que eu estava explicando, dando aula, e peguei do fabricante e botei aqui. Eu não lembro mais. Mas eu sei que é do fabricante. Pronto. Entenderam aí? Mas assim, ó, se você já quer calcular, já faz logo desse jeito, já resolveu, já está resolvido o probleminha. E como é que você especifica o transistor aqui, professor? Então, aí é daquela formazinha mesmo. Você precisa da corrente máxima, a potência máxima e do VCE máximo. Pronto. Especifica o transistor dessa forma. Acabou. E a corrente de coletor, eu vou por onde, professor? Bem, você pega a corrente de saída, desconta do regulador que você disse que passa por ele, e especifica a corrente de coletor. Pronto, vai ser aí. Ok? E assim, na aproximação ainda maior, sabe o que é que eu faço? Que normalmente eu escolho uma corrente baixa para o regulador, né? Então eu boto logo assim, para não perder tempo. Como é que eu especifico a corrente já desse transistor aqui? Igual a corrente de saída. Né? Como se a corrente do regulador nem existisse. Porque se eu botei 100 mil, né? Aí o que é que e a saída for 10, no máximo, então fica 10 menos 100 mil, né? 10 menos 0,1, né? Dá 9,9. Então, se eu por acaso desprezar isso e dizer que meu transistor tem que suportar 10, o que é que acontece? Eu estou protegendo um pouco mais, né? Então a aproximação ela não prejudica, ela pode até encarecer um pouco, mas não prejudica. Então, na prática, muitas vezes eu faço isso. Coloco aqui um resistor como se a corrente que passa por ele é a mesma do regulador, e ainda admito que para o projeto do transistor é a mesma corrente de saída. E em 2 minutos eu tenho esse projeto aí. Ok, então amanhã eu vou voltar aqui de novo e vou detalhar um pouquinho mais. Né? Que agora nós vamos calcular considerando a corrente do IB1, porque ela pode ter um valor considerável? Pode sim. Se você pegar um transistor com uma corrente muito elevada e ganho muito baixo, essa corrente de base, ela começa a influenciar. Então é bom saber os dois lados aí. Você, tá bom? Mas eu só vou cobrar de vocês o aproximado, né? Mas eu vou informar o outro amanhã. Aí, basicamente, falta isso para concluir, ó. Aí, o que é que eu vou fazer amanhã? Mostro por que eu acrescentei essa resistência, que é só um patamarzinho de tensão, vou explicar amanhã bem rapidinho. E vou mostrar para vocês essa proteção contra curto-circuito. Porque o que é que acontece? Na hora que eu dou um curto-circuito aqui, o meu CI não queima, mas eu posso queimar o meu transistor. Tá certo? Posso queimar o meu transistor. Aí, para não queimar meu transistor, eu coloco essa proteção para o transistor de desvio. E é bem facilzinho da gente calcular, e amanhã eu explico para vocês e finalizo essa aula. Aí vou iniciar o 555. É esse daqui, né? A gente vai começar por ele aí. E termina. Aí pronto. Aí a gente começa por ele, talvez conclua amanhã mesmo, concluindo. Aí na próxima quinta e sexta-feira, aí se eu não concluir, não dá nem para fazer a provinha, né? Mas eu concluo. Se eu não concluir, eu mando um pedacinho de aula online só para concluir, porque se ficar faltando é pouca coisa. Aí eu mando a aula gravada e para você poder fazer a sua provazinha, porque eu queria que você entregasse essa provazinha na próxima semana, sabe? Para a gente fechar logo essa etapazinha, né? Já tá para a gente começar. Aí a próxima matéria depois disso daqui, eu vou sugerir o 741, né? Amplificadores operacionais. 741 não, amplificadores operacionais. Circuitos básicos só. Aí depois os X todos. A gente conversa. Pessoal, obrigado aí. Até mais, desculpa aí tomar o tempo de vocês, mas porque também começou um pouco mais tarde. Vão perdoando aí, tá bom? Vou parar a gravação. Eita, o que, Anderson? Foi que eu... Vamos lá. Tudo bem? Então eu vou parar. Parar a gravação, não parei. A chamada nem fiz, ó. Ei, pessoal, me lembro de fazer a chamada amanhã. Tá bom? Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, não. Amanhã eu faço a chamada, aí se alguém não aparecer amanhã, vocês me dizem.